Gravando. Primeiro, boa noite, Carol. Boa Obrigado noite. por ter topado conversar comigo, depois de finalizar aí o desafio dos 30 dias. E nesse dia frio aqui de Curitiba também, sei que você estava na correria, então, muito obrigado novamente. Imagina. Carol, primeiro eu vou só citar o pessoal, provavelmente quem já assistiu às entrevistas, né, com o Álvaro e com o Sidney já ouviu falar, mas eu vou só citar o pessoal, o que seria o desafio dos 30 dias, tá, que você participou. Então, eu utilizo na minha vida pessoal como investidor um método de investimento chamado SMAP, né, que fez eu chegar na minha carteira de investimento, investir da forma como eu invisto. Já usava em algumas consultorias também, né, que eu fazia no meu contraturno, e, né, para validar o método e estressar ele de uma forma assim mais hardcore, né, para ver se realmente funcionava para qualquer pessoa e independente da idade, formação acadêmica, eu decidi lá por acho que finalzinho de junho mais ou menos, decidi escolher 3 pessoas aleatórias, né? Eu não perguntei se vocês já investiram, se vocês estavam endividados, quando vocês tinham. E peguei aleatoriamente, vi primeiro se vocês topavam, né? Expliquei o desafio, que era vocês passarem pelo método SMAP inteiro, até colocar a mão na massa lá no finalzinho em 30 dias. Né? E aí vocês 3 toparam, então a Carol é uma das participantes, que inclusive foi muito bem, né? Tenho orgulho ali do desempenho dela. Para, né, Carol? E aí eu vou guiar aqui uma conversa bem tranquila para as pessoas que não conhecem o método SMAP também entenderem um pouquinho o que tem de diferente, né? Como é que foi a sua experiência um pouco diferente, né? Um pouco mais acelerada, mas você passou pelo SMAP, com certeza você teve algo ali que você aprendeu. Tá? Então, a primeira coisa que eu queria que você fizesse era se apresentar. Então, pode falar qual que é o seu nome, quantos anos você tem, se é casado, se é solteiro, se tem cachorro, no que você é formado, no que você trabalha. Pode se apresentar pra gente aí. Tá bom. Bom, eu sou a Caroline, tenho 29 anos, sou formada em informática biomédica, tenho mestrado em inteligência artificial e tenho pós-graduação em metodologias ágeis de projetos. Atuo com projetos de TI, sou mãe, tenho uma cachorrinha e um chinchila, e bom... E você já tinha alguma noção de investimento? Já tinha investido? Essa parte também, qual que era o seu nível antes de entrar no curso? Não, até a gente usou esse termo no começo do curso de que eu sou poupadora, né? Então eu sempre procurei balancear o quanto eu recebo para sobrar um pouquinho. Eu fiz esse dinheiro render. Uhum. Mas... Eu não sei se eu tô travando para você, Carol? Não. Não? Você tá travando um pouquinho para mim, não sei se é... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tem se meu sinal de internet aqui tá bom. Claro, tá. Não, tá bom. Eu vou tentar. Qualquer coisa, se estiver travando, eu te aviso, tá? Tá. Fala alguma coisa aí, deixa eu ver. Oi, tô me vendo. Foi? Foi. Ainda. Então, assim, a primeira pergunta que eu queria te fazer, até se eu olhar aqui pro lado, não é que eu tô te ignorando, é que eu tô olhando uma colinha, tá? Pra poder não sair muito do foco. De forma geral, Carol, como que foi participar, né, do desafio e ter passado, né, por todo o SMAP ali em 30 dias? Uhum. Primeiro porque foi realmente um desafio 30 dias, né? Porque a gente tinha o encontro presencial, a gente tinha material para assistir, exercício para fazer. Isso exigia uma dedicação basicamente que diária. Mas para mim, acho que o principal foi que a gente começou do começo. Então a gente foi lá dos conceitos, assim, porque essa era a minha maior dificuldade, assim, eu cheguei a buscar conteúdos de investimento e
já começava falando de, sei lá, ações, e eu não sabia o que era, sei lá, o mínimo, assim. Então, para mim foi importante isso, que a gente foi do começo, teve meio, teve fim, e a gente teve um momento de tirar dúvidas e a gente teve prática. Então, acho que esse foi o mais legal para mim. Massa. E agora eu vou entrar em cada uma das siglas ali, da self, das metas, dos ativos, do portfólio, do investimento, e vou fazer algumas perguntas mais direcionadas ali para você, tá? Ali no comecinho, né? O quão foi importante realizar a self financeira e como foi a experiência, né? O que você teve de surpresa? Não precisa abrir números, né? Mas assim, Tá. de forma geral, qual que foi a importância ter feito isso no começo? Muito importante, porque de cabeça, assim, se me perguntasse quanto eu poderia investir, eu ia falar um valor, que era o quanto eu sabia que sobrava na minha conta corrente no final do mês. A hora que a gente fez essa financeira, eu vi alguns gastos que eu não tinha ideia que eu gastava. Por exemplo, uma das coisas que pesou, eu posso citar, é que foi gasto com farmácia. Eu falei, meu Deus, eu gasto tudo isso por mês com farmácia, não é possível. Então é uma coisa assim que me dá um sinal que eu consigo segurar ali para investir um pouquinho mais. Então acho que foi bem legal. E assim, o fato de você ter feito a self financeira, você acha que influenciou positivamente, negativamente? Teve alguma importância, fez diferença ter feito na hora de colocar a mão na massa, assim? Ou para fazer as metas, para os próximos passos? Positivamente. Influenciou positivamente. Até porque agora, né, depois que a gente concluiu o desafio, eu mudei de emprego. Então é uma ferramenta que eu tenho agora disponível para fazer uma nova self financeira. Eu estou num novo cenário financeiro, eu posso aplicar isso de novo na minha vida. Então, e às vezes que nem eu achava que eu tinha um básico de educação financeira, né? Então, tipo, sobrava dinheiro na conta no final do mês, significa que eu tô sabendo cuidar. E a hora que a gente colocou ali, eu me surpreendi. Então, foi importante ter feito, e tão importante a ponto de eu sentir que eu preciso fazer de novo. Mas e sabia que aí eu fui te chamar para fazer essa conversa, né? E você já me adiantou ali, né? Que você tinha trocado de emprego, que você tinha que fazer selfie. E eu fiquei muito feliz, né? Porque é exatamente isso, assim, você está usando da forma correta, porque a selfie você tem que fazer durante um período até você conseguir ajustar, né? E conseguir investir todos os meses sem nem precisar mais olhar a planilha, ou quando você tem alguma mudança, né? Que impacte ali as suas finanças, e você teve a mudança, né? Mesmo não sendo um investidor de longo prazo, ou tendo ficado mais tempo, né? Você ficou só 30 dias, né? Comigo e com a turma, e já serviu para entrar no seu subconsciente ali, né? Você trocou de emprego, já mandou o Neto, né? Você eu vou fazer a selfie, então assim, é bem legal você ter colocado na prática, né? E assim, acho que quando a gente fala de números, que quando a gente está falando da vida financeira da gente são números, não tem como você entender sem você ver. Você fica no achismo e você erra para cima, para baixo, mas a planilha ajuda a gente a ter a visão real mesmo, porque são números. E até porque às vezes aqueles valores mais picadinhos, né, ou aquelas coisas que às vezes numa ida você gasta pouco, mas igual você falou, às vezes na farmácia, né, você foi lá e comprou um negocinho de R$20, 30, né, ou presente, ou uma ida num barzinho, às vezes, mas só gastei 50, né, no iFood também, só comprei um hambúrguer de R$20, R$30, quando eu vê, o iFood R$500, a farmácia R$300. Exato, e só colocando na planilha para saber, né? Ou fazer usando algum aplicativo que seja. Mas realmente a chance de alguém conseguir investir todos os meses de forma disciplinada, né, se comprometendo com aquele percentual para poder chegar numa meta em algum lugar, sem saber o quanto que gasta e o quanto que ganha, é muito difícil. Igual você falou, a pessoa pode até fazer sobrar no final do mês, o que já é um ponto positivo, né? Pensando que a maioria das pessoas são até endividadas ou não conseguem fazer sobrar, mas
vai fazer com que você seja poupadora, que é aquilo que você falou no começo, né? Que você saiba que de vez em quando você vai ter um dinheirinho para colocar, mas ao mesmo tempo talvez você precise tirar, porque, né, não é sempre que essa sorte vai bater, né? Então, já que você não tem esse controle, pode ser que um Exatamente. dia fique negativo, vai ter que ficar tirando e você não chega em nenhum lugar. Então, acho que até Exatamente. fazer a selfie faz com que você consiga ter consistência, né? E se comprometer em realizar algo também, né? Vamos para a próxima pergunta, com relação à meta. Então, bem no comecinho também do desafio, eu pedi para vocês elaborarem uma meta, né? Porque os investimentos, eles são uma via, né? Eles são uma ferramenta para você alcançar alguma coisa. Eles vão te ajudar a atingir algum objetivo seu, né? E aí você, para não ser só um poupador que junta por juntar, sem saber o que você quer, quanto você precisa, né? Você precisava colocar uma meta. E eu lembro que quando eu coloquei a meta SMART, que é a forma como eu elaboro a meta com vocês, eu lembro que vocês tiveram algumas questões assim de colocar um pouco mais genérico, né? De pedir uma ajuda talvez para usar o simulador até, né? Que eu disponibilizo o simulador para vocês poderem saber quanto que vocês têm que juntar, né? Para ajudar até na própria meta, né? De saber, pô, se eu colocar R$500, deixa eu ver quanto tempo que eu levo para fazer minha reserva de emergência, né? Então, fazer a meta dessa forma mais específica, mais clara. Você acha que foi relevante? Você acha que fez você refletir também? Sim, também. E todas as vezes que eu fui preencher de cada uma das siglas, alguma eu ficava em dúvida, assim, porque eu não tinha resposta. Então, assim, se eu não aplicasse de fato na metodologia da Meta Smart, alguma coisa eu ia deixar passar. Então, por exemplo, quero juntar, sei lá, R$10.000. Mas como? Investindo quanto? Até quando? Era sempre alguma resposta que não tinha explicação, então dificilmente eu ia atingir essa meta. Falar, então tá, eu quero juntar tanto até mês tal. Aí vamos colocar quanto que eu preciso investir por mês para juntar esse valor. Não vai dar, não sobra isso no final do mês. Então vamos ajustar quanto que eu consigo investir por mês para ver quando que eu vou conseguir juntar esse valor e daí fazer um plano para isso. Então, assim, eu tive que ir ajustando porque aí se tornou algo concreto, assim, agora eu vou conseguir realizar. Agora esse momento vai chegar. Não, e até porque a gente tem o hábito de querer realizar muitas coisas ao mesmo tempo, né, Carol? Eu mesmo, tinha uma época que eu queria trocar o notebook, reformar o sofá, viajar com a Débora, queria levar a Débora para Disney também, aí eu queria investir para reserva de emergência, para liberdade financeira, e às vezes o dinheiro é limitado, né? Você não consegue fazer isso tudo ao mesmo tempo. Então, acho que, acho que o fato de você refletir também a meta e você ter feito a selfie para saber qual que é a sua limitação, né? Você é obrigado a colocar o pé no chão, né? Montar algo que você consegue realizar e priorizar, que é algo que as pessoas têm muita dificuldade de priorizar, porque você tem que automaticamente abrir mão de alguma coisa, né, para você focar e realizar logo, igual a reserva de emergência, né, que era chato, que todo mundo fala, mas eu posso, vai demorar, deixa para lá, deixa eu já investir em ações ou alguma coisa assim. E às vezes é prioridade. Se é prioridade, às vezes você tem que colocar uma meta e se esforçar bastante, né, colocar aportes à parte ali, né, coisas, igual você falou, uma época também do 13º, bônus, essas coisas. Então, tudo porque você sabe aonde você quer chegar, né? E aí você, como você sabe o que você precisa fazer para alcançar, você meio que se compromete, né? Porque você se cobra, se você já sabe o quanto você precisa e o que precisa para chegar lá, se você não está no caminho, se você não está seguindo, você fica, poxa, né? Era só eu estar fazendo isso aqui que, sei lá, daqui um ano eu ia estar com X. E eu vou dar um exemplo, né? Então, uma das metas SMART que eu coloquei lá foi a questão da entrada do apartamento. Deu para encaixar no valor mensal no período que eu esperava. Aí recebi um dinheiro. Eu pensei, vou fazer um aporte para ter logo esse valor de entrada ou vou quitar o carro?
E daí eu fui ver, assim, o quanto que tava me despendendo mês a mês, qual que era os juros do financiamento do carro e quanto que ia render o dinheiro se eu abortasse. Porque rendendo, ou eu tirava para aplicar no apartamento, ou eu tirava para quitar o carro. Esse não era um pensamento que eu ia ter antes, porque eu tenho agonia de ter dívida. Então eu ia fazer o quê? Pagar o carro. E não ia ser financeiramente vantajoso pagar o carro, porque os juros é muito baixo. O que vai render esse dinheiro vale muito mais a pena. Então, e ainda, como eu já estava dentro do plano, eu sei, bom, dá para deixar guardado. E essa agonia é engraçado, porque quando você acaba fazendo essas comparações, né, tendo calma, respirando um pouco, você percebe que às vezes é mais psicológico mesmo, né? Não é que você não estava conseguindo pagar as parcelas, né, que estava te atrapalhando de investir. Mas é nervoso mesmo. Outra coisa que a gente aprendeu foi sobre a reserva financeira, né? É o hábito de quem não tem reserva financeira. Fala, e se eu ficar desempregado, como é que eu vou pagar todas essas contas? A reserva financeira me dá... Bom, se eu ficar desempregada, por alguns meses eu consigo aguentar até achar alguma outra coisa. Exatamente. E isso, até fiz outro dia um vídeo no YouTube falando sobre ativos e passivos, né? É mais de contabilidade, tentei dar uma mastigada lá para ficar um pouco mais para leigo, mas é justamente isso, assim, que ao longo, né, da vida, a maioria dos brasileiros, até pela pressão que a gente tem na sociedade, as coisas que a gente acaba querendo realizar, né, a gente acaba acumulando bastante passivo, né, que são coisas que tiram dinheiro da gente ao longo do tempo e geralmente enriquece outras pessoas, outras empresas, bancos, né? E às vezes a gente deveria estar acumulando mais ativos, que são coisas que agregam, né, pra gente, que gera dinheiro, né, que igual você está fazendo agora, né, de fazer os cálculos para ver se vale a pena, se não vale, isso é educação financeira. Então e isso não sai, né, Carol? Isso não parece que é tipo uma sementinha, você entra no seu jeito de viver, né? Você não consegue mais ver o mundo de outro jeito, né? É isso mesmo. Começa a pregar a palavra também, né? Você quer converter todo mundo. É verdade, o Sidney falou isso também, que ele já quer passar para os filhos dele, que, né, eles vão ter uma oportunidade de começar cedo, e que o pessoal lá da enfermagem também, ele já conversa sobre investimentos. E agora você falou de volta, né? Que, né, você vira como se fosse uma corrente do bem aí, né? Que você vai eu tô pensando, nossa, como eu era burra antes. Quero que todo mundo tenha conhecimento, acesso a isso. Não, e pior que você vê que eu tenho essa sensação também, com familiares, assim, eu até comentei uma vez com a minha esposa, falei, amor, se eu pudesse obrigar, se eu queria ser rico para eu fazer um investimento para cada uma das pessoas da minha família, que eu gosto, que eu sei que lá na frente eles vão se arrepender e não vai ter muito como voltar no tempo, só que ao mesmo tempo você não pode obrigar todo mundo, né, a te escutar ou levar a sério, aí você fica, poxa, eu vou ter que deixar a pessoa viver a vida dela. Viver e se tocar lá na frente, tomara que dê tempo. Vamos para a próxima pergunta. A parte dos ativos, né? De você conhecer os investimentos antes de montar uma carteira. Eu até fiz questão, né? Depois você pode vamos ver se realmente faz sentido o que eu vou falar. Mas a minha ideia, quando eu tento replicar para as pessoas, é fazer com que elas entendam o racional do que está por trás dos investimentos, né? Ao invés de eu chegar e só falar, porque para mim ia ser muito mais fácil falar, Carol, Sidney, Álvaro, né? Invista aqui em ações X%, em fundo imobiliário, segue aqui que não tem erro, né? Passar uma formulazinha, ou só te dar o que é ação e de vocês se virarem, né? Mas eu tentei forçar vocês, e acho que isso até deve ter sido um pouco desconfortável em algum momento, que eu fazia questão de vocês entenderem, né? Então, né, como que é esse investimento, né? A volatilidade dele, né? Você entendeu? Só invista em coisas que você entendeu, né? Não entendeu, mas quer começar a entrar, tenta delegar através de ETF, fundo de investimento. Então, eu tentei dar todas as ferramentas, o racional, né? Eu deixei vocês simularem um monte lá também, para vocês verem o comportamento das coisas. E em nenhum momento eu falei, ó, esse é o seu investimento, né? Essa é a sua carteira. Então,
queria saber de você, né? Você acha que isso é um diferencial, perto, igual você falou que já tentou ver outros materiais, né? A pessoa Uhum. aprender dessa forma, entendendo o que está por trás? Com certeza. Eu tenho um perfil muito conservador, né? Uhum. Então, tanto de não querer correr risco, quanto de não querer deixar na mão de outra pessoa para administrar meu dinheiro. Mesmo essa pessoa sendo banco, porque o banco tem as metas dele para bater, e as metas dele não são as minhas metas smarts lá. E então, sem esse conhecimento, eu ia continuar fazendo o que eu sempre fiz, colocando na poupança. Uhum. É diferente de ter uma fórmula pronta. Alguém fala, ó, aplica, sei lá, 70, 20, 10. Uhum. Você fala, mas vai dar certo para sempre, para todo mundo? Quando que eu vou saber que isso tá dando errado? Não me convencia isso, assim, sabe? Mas é Uhum. 70 de quanto? De que tipo de ação? De que tipo de investimento? Quando que eu vou mudar de 70 para 50? Uhum. Eu vou poder ajustar, né, ao longo da minha vida? É o conhecimento que me dá a liberdade de tomar a decisão de fazer as escolhas de acordo com o meu perfil, com o meu momento de vida. Então, acho que esse foi o bacana, assim, não fiquei presa numa... Vamos esperar. Ups. Opa, voltou. Eu não vi. Ó, eu parei, eu consegui te escutar até a hora que você falou que esse que foi o bacana, que você conseguia adaptar ao seu momento de vida. Ai, meu Deus. Agora que mais que eu Que você sei. tava, que você estava falando, né, que você tinha mais flexibilidade para poder, né, ajustar, deixar mais flexível a sua carteira, né, começar a investir em algo depois, se você se sentisse confortável, que você provavelmente poderia, né, acrescentar na sua carteira ou tirar de acordo com o seu perfil, com o seu momento de vida. Acho que era mais ou menos Eu isso que acho que você é estava. isso, assim, ao ser meu, assim, de eu poder controlar e ajustar sem seguir uma fórmula fixa, assim, né? A gente aprendeu a construir uma fórmula variável que se ajusta dentro da realidade do momento, né? Do momento financeiro do mundo, assim, também. Mas, deixa eu ver aqui a próxima pergunta. Com relação ao portfólio, vamos para a penúltima letra aí do SMAP, né, que seria você montar a carteira. Então, eu tive 3 participantes nesse desafio e as 3 carteiras saíram diferentes, né? Então, isso para mim é um bom sinal. E a forma como eu ensinei vocês, né, de tentar deixar ela mais conservadora, se vocês, né, tivessem esse perfil, até por estar começando também, né, e depois vocês vão mexendo nela. E com relação também ao rebalanceamento, porque nenhum dos 3 trabalha na área, né, nem você, nem o Cid, nem o Álvaro, não trabalham na XP, num banco, não querem passar horas gastando, analisando gráficos e fazendo um monte de coisa, e em nenhum momento vocês falaram para mim que vocês queriam virar um expert, né, entender tudo, todas as siglas e fazer um monte de previsão. Então, o que tem assim de legal com relação ao fato de vocês fazerem um rebalanceamento, né, de vocês montarem uma carteira personalizada e conseguir gastar, sei lá, 15, 20 minutos só fazendo um rebalanceamento, ajustando, né, e podendo focar aí, né, no seu trabalho, em outras coisas. É justamente não precisar ser um expert, porque eu não tenho intenção de mergulhar fundo e chegar num nível como o seu, assim, de poder estar compartilhando o conhecimento, né, mesmo ensinando. E como eu falei, eu sou muito conservadora, não entender muito me deixava com medo de colocar meu dinheiro ali, vai que eu perco, vai que eu tomo um grande prejuízo. Uhum. E a gente chegou num balanceamento que não existe muito a ideia do perder, que você vê um negativo aqui, mas você vê um positivo ali que compensa. Uhum. Então, você passa a ter uma visão, quando você olha só no minúsculo ali, né, no mais pontual, caraca, eu tô perdendo. Não, você olha no todo, não, tá valendo a pena. De forma prática, gastando
15 minutinhos ali no mês, meia horinha no mês. Então, é uma solução para mim, que não sou nenhuma expert, que serve, assim, para eu poder investir. Sim, que aí você fica só com a parte de investir, de fazer a sua parte, De né? Você não tem executar, que. executar. Você só executa, você fez a sua. E aí. Opa! Ah, tinha Você que ter travou travado. agora. Então ali você já fez a sua self financeira, já se planejou, né? Já sabe o quanto sobra, já fez a meta, né? E a carteira ali tá só te dando o direcionamento, né? Deixando de uma forma bem prática. Você só tem que fazer a sua parte. E isso até para mim, eu adoro isso. De vez em quando até fico pensando, poxa, o meu método depois na manutenção da carteira acaba ficando até um pouco meio chato, digamos assim, porque você não. Porque um monte de gente chega para mim querendo ser day trader, querendo ficar com 3 telas ao mesmo tempo, olhando o gráfico. Uhum. E aí, quando vê que você, para se tornar um investidor, basta você definir uma meta e fazer essa parte uma vez por mês ali, e cadê, né? Eu não tô correndo o risco de perder tudo e ter que prever o futuro e tentar ver se o presidente X vai ser eleito, se a taxa Selic vai subir para 2. E aí eu putz, pior que, cara. Não Tanto que precisa tudo isso. não precisa tudo isso. Eu tive que pensar mais para fazer o SMAP, né? Mas depois que eu monto a carteira, que eu sei o porquê que cada investimento está ali, né? Quando o Brasil tiver pior ali, as ações, fundos imobiliários tendem a cair, né? E aí automaticamente eu vou ter ali a renda fixa pós-fixada, que vai estar sempre positiva, com pouca volatilidade, me dando segurança. Eu já sei tudo que está ali. Né? E eu montei de uma forma antifrágil, igual você falou, que as coisas se equilibram, né? Eu não coloquei tudo numa cesta só, que quando cair, todos os meus investimentos estão caindo ou todos estão subindo, né? E controlei também a volatilidade, porque às vezes as pessoas vêm com uma ganância também querendo aprender comigo, e eles ficam de olho naquela carteira que sobe 40% no mês, no ano, né? E aí eu fico pensando, pô, enquanto estiver subindo, essa pessoa vai estar feliz, mas geralmente é proporcional à queda também, né? Provavelmente a minha carteira, às vezes, que rende 2, 3, às vezes no mês 1, né? Pode ter certeza que quando cair também vai cair nessa proporção, né? Então, essa segurança, tanto que eu pedi para vocês, né? Mas pro finalzinho, quando vocês me mostraram a carteira, para vocês me explicarem por que vocês colocaram ali, né? Quais são os percentuais. Então, não foi decoreba, né? Não foi imposto. Cada um de vocês montou com um percentual, inclusive, né? Depois vocês foram olhando a carteira um do outro e tentando, né, entender e dar uns pitacos ali e tirar algumas dúvidas. Então, assim, para mim foi muito gratificante, assim, ver vocês, cada um com uma carteira, me explicando, porque nenhum dos três tinha nenhum conhecimento, praticamente, né, em investimento. E aí, quando eu vejo, não, eu tô colocando aqui, acho que eu vou aumentar um pouco minha renda fixa, porque eu sou mais conservadora, né, eu tô vendo aqui que a parte que tem mais volatilidade, que são em ações, vou ter que diminuir um pouco. Aí eu comecei a ficar pensando assim, nossa, que evolução, né, Carol? Total. E quando ele foi simulando, a gente vai vendo, pô, não é bem que eu quero, né? E conseguir o que estava afetando ali no gráfico para tirar de um lado e colocar do outro no resultado. Porque senão eu ia olhar aquele gráfico e falar, e aí, o que isso significa? Não ia saber nada. Então, chegar no ponto de simular, interpretar e tomar uma ação em cima disso, É desafiador, sou né? outra Carol. E é desafiador, né, Carol? Você tem que pensar em algo além da poupança para colocar seu dinheiro, né? Sim. É um misto de emoção com um pouquinho de medo e desafio. Total. E a última coisa. E na hora de aplicar mesmo, todo mundo dá aquele friozinho na barriga. Justamente a próxima pergunta, que é o de investir na prática. E que eu lembro que, acho que até o Sidney foi um dos que falou, meu Deus, nossa, que medinho. Mas eu coloquei lá, deixa eu mostrar aqui onde eu coloquei e tal.
E eu lembro que foi unânime, né? Os três falaram, meu Deus, definir o percentual já foi desafiador, mas abriu a corretora e tal, não sei o que, olhar os investimentos, colocar o dinheiro, foi muito emocionante, digamos, né? Porque daí é a hora que a gente sente que o jogo virou mesmo, assim. Agora eu tô executando, sair da teoria. E é outra realidade quando você sai da teoria, né? E isso também mostra o quanto que nós éramos leigos, assim, iniciantes total no assunto, porque deu esse frio na barriga de primeira vez, né? Uhum, exatamente. Naí. E. Não, e daí depois que você começa a ver resultado é outra coisa. Não, com E você quer certeza. mais. E aqui em casa, por exemplo, né, eu também passei por esse frio na barriga, né? Eu lembro que até na pós-graduação em gestão em mercado financeiro, quando eu estava estudando, a gente geralmente usa simuladores, dinheiro fictício e tal, né? E eu lembro que todo mundo era super corajoso e tal, né? Fazer movimentações arriscadas. E aí eu ficava pensando, pô, não sei, né, como é que vai ser no dia que for o meu dinheiro, né? Porque, poxa, é suado, eu tô abrindo mão de fazer outras coisas, podia estar gastando com tal negócio, então... E às vezes é o meu dinheiro e da minha esposa, né? Depois ela vai me perguntar, e aí, como é que tá? Eu vou ficar falando, né? Ih, amor, lembra, eu fiz umas apostas aqui que não deu muito certo. Então, é toda uma responsabilidade, né? Você investir o Na seu hora que a dinheiro simulação é real. uma coisa, na hora que é de verdade, você pensa duas Exatamente. vezes. E eu até descobri, quando eu fui para a vida real, que eu era mais conservador do que na pós. É. Tanto que na fórmula inicial, quando eu fui tentar replicar, eu falei, não, vou colocar uns 29%, 30% de renda fixa, e atualmente está com acho que uns 45% mais ou menos de renda fixa. E eu fui percebendo assim ao longo do tempo que a minha carteira antifrágil, né, focada para a liberdade financeira, começou em dezembro de 2019, um pouco antes da pandemia. E eu até hoje só passei por um momento complicado, né? Porque dezembro passou uns 3, 4 meses e veio a pandemia. Nossa. E aí, de agora, né, crise na Ucrânia, né, inflação nas alturas, desemprego recorde. E esse ano de eleição, estabilidade e tal. E eu fico, meu Deus, cara, eu tô louco pra ter sei lá, um ano um pouco mais normal, assim, pra ver como é que eu sou num cenário O que acontece? menos extremo, sabe? Então, É até mesmo? fez isso, até fez eu me tornar mais conservador, assim, na prática, sabe? Que eu fui testado, graças a Deus, até, né, eu compartilho a minha carteira nas minhas redes sociais, a semana que vem, inclusive, quando eu for investir, eu vou compartilhar a tela também, eu explico a minha carteira. E a minha carteira, graças a Deus, assim, né, por ser antifrágil, para a gente amenizar as perdas, né, ela segura, sabe? E ela se comprovou na prática. E isso me deu também tranquilidade, porque uma coisa é você aprender, né, e você tá colocando seu dinheiro e você vê que só se ferra, só se ferra, só se ferra, você fica, putz, deixa eu ver se tem alguma outra estratégia no mercado, porque acho que a minha, né, não tá tão boa. Mas quando você passa, né, igual já tá fechando quase 3 anos a mesma carteira, né, e você vê que Legal. tá tudo certo, que tá tudo bem, e que eu já consegui ensinar para outras pessoas, que eu consegui, né, ver qual que é o caminho que eu trilhei, o que eu não poderia deixar de fazer, né, para chegar onde eu cheguei na minha carteira, para conquistar a minha reserva de emergência, igual eu conquistei, para pagar o casamento à vista, para quitar o carro também, igual eu consegui quitar com a Débora, que você conhece. Então, tentei identificar o que era o passo a passo, o caminho das pedras, o que eu não, se eu fosse replicar para alguém, para a pessoa investir exatamente igual eu, o que ela não poderia deixar passar. Então, foi isso que eu tentei montar, a escadinha de Legal. tijolinho por tijolinho, né? E eu não sei se você reparou, mas as coisas vão se complementando, né? Em algum momento, talvez no curso, você deve ter pensado, puxa, mas de onde isso aqui, né? Nossa, mas por que isso? Mas no final, né, a ideia era que as coisas se complementassem, fizessem sentido, né? E isso foi uma das coisas que eu falei, assim, que eu achei bom, de ter início, meio e fim. Às vezes as pessoas querem ir direto pro meio ali, que é algo mais perto de prática, mas sem ter o início não vai funcionar. Ou querem ir pro fim também. Foi uma sequência importante pro aprendizado.
E a última, deixa eu ver aqui, ó, duas últimas perguntas, Carol. A parte do SMAP fechou, agora para a gente concluir aqui. Qual você acha que foi o grande diferencial do método SMAP dentro do que você já viu de curso, ou caso você já tinha feito também, né? Qual que você acha que é o diferencial? Por que vale a pena seguir o método SMAP e a forma como eu ensinei também? Uhum. Primeiro, pelo teórico, que me capacita para entender se eu quiser. Segundo, ferramentas. Então, eu tenho materiais das aulas para eu poder reconsultar. Eu tenho a planilha da Self Financeira, eu tenho a planilha inteira. Então, a qualquer momento, eu posso estar revisitando e adaptando ao momento de vida. Então, acho que são essas três coisas, assim. De ter as ferramentas, ter a parte teórica e ter a parte prática. Isso. Show. E a última, para fechar, a Carol antes e depois do desafio ou do método SMAP, né? O que você acha que nunca mais vai ser o mesmo, assim, a sua visão das coisas, né? O seu entendimento quando você lê alguma coisa, assiste um vídeo, na sua vida também, com seus familiares? Uhum. Eu acho que colocar os números na mesa, né? Então, não sair fazendo nenhum comprometimento financeiro sem antes colocar na ponta do lápis ali. Então, vale a pena eu investir? E em quanto tempo eu vou chegar num determinado valor para adquirir um bem? Ou vale a pena eu parcelar, né? Que às vezes a gente quer as coisas na hora. Uhum. Mas e para chegar nesse valor, como é que tá a minha situação atual? Eu consigo tirar de um lado para colocar do outro? Uhum. Então, eu acho que a minha forma de pensar mesmo, de planejar e a segurança também, né? De ter agora uma reserva de emergência que faz com que eu não fique mais naquela preciso quitar a dívida. Agora você sabe que pode dormir um pouco mais tranquila, né, Carol? Sim. E inclusive a reserva de emergência, ela é um fator assim importante tanto para você dormir tranquilo, né? Porque a gente tem coisas para pagar, a gente nessa vida de adulto, né, Carol, não é fácil. A gente tem essa preocupação, a gente tem essa preocupação, mas até a reserva de emergência, poxa, já ajudou aqui em casa, por exemplo, a Débora a empreender, minha esposa, né? Então, poxa, em 2020 eu e ela ficamos desempregados no mesmo ano, né, em questão de poucos meses, e os dois sentaram, ficaram tranquilos, eu entrei na empresa, né, que eu quis com calma, né? A Débora também, poxa, ela estava recebendo um monte de proposta com 1/3 do que ela ganhava para trabalhar longe, pegar trânsito. E aí a reserva de emergência sempre esteve lá, né? E a gente, não, calma, fica tranquilo, assim, né? Respira, pode escolher, né? E aí ela acabou falando, amor, quero empreender, quero ensinar o que eu aprendi, o que eu acredito. E ela empreendeu e ela fala, já chegou a falar até em live já comigo no YouTube, que foi muito por causa dessa segurança, da gente ter, a gente tem um padrão de vida abaixo, né? Então além da gente ter a reserva de emergência, que já é uma boa segurança, a gente tem um padrão de vida mais baixo, assim, do que o limite do que a gente poderia ter, né, se gastasse tudo. Então a gente sabe que dá para respirar, né? Então isso acho que não tem preço mesmo. Até para fazer outras carteiras, né, Carol? Porque como é que você vai investir em ações, montar outras carteiras, sendo que você, né, não sabe nem, né, se ficar desempregado vai ter que tirar de lá, né? Você nunca vai conseguir comprar sua casa, né? Toda hora você vai ter que ficar mexendo. São alguns riscos que a gente aceita correr porque não tem condição, né, de enfrentar aquilo. Que nem empreender. Dificilmente alguém com uma situação financeira, né, que não seja classe alta, que não seja herdeiro, consegue dar um passo, principalmente no momento que está desempregado. Exatamente.
legal. E até a reserva de emergência aqui, nossa, a gente tentou já fazer bem pessimista. Quando a gente montou ela, a gente, é de 6 a 12 meses. A gente, não, 12 meses. Melhor deixar para cima. Pra nunca Mas acho faltar. que é isso. Mas acho que é isso, Carol. Obrigado pela Imagina. conversa, pelo seu tempo. E espero que você continue estudando, né, aos poucos aí, tentando entender um pouco mais para você ir ajustando sua carteira, né, deixando ela cada vez mais com a sua carinha aí e ficando mais confiante, né, para você saber o que está fazendo, aos poucos ir perdendo um pouco o frio na barriga, vendo que tem outras coisas que também podem ser seguras, né, igual eu apresentei para vocês, né, a renda fixa pós-fixada, que rende um pouco mais que a poupança, que é facinha também. Então, é tudo questão de conhecimento mesmo, né? Eu brigo muito com algumas pessoas que trabalham até no mercado financeiro e ficam rotulando as pessoas, você é conservador, moderado ou agressivo? E eu fico pensando assim, eu, por exemplo, antes de estudar sobre investimento, eu me considerava conservador, né? Mas não era porque eu era cagão, medroso. É justamente o que você falou uma hora ali, que é o não conhecimento que faz eu não investir em outras coisas, né? Não é o fato, não é o meu perfil, não é o meu jeito, não. Pô, eu, do jeito que eu sou, né, sem conhecer, eu não vou com dinheiro suado, né, da minha esposa, toda essa minha responsabilidade. Não é que eu sou conservador, eu só não sou bobo, né? Eu sou responsável, digamos. Eu Exatamente. poderia dar outros nomes, até além de conservador. E o fato de eu investir hoje em ações, né, ETF de cripto, renda fixa e tudo mais, não é porque hoje eu sou agressivo. Provavelmente eu não sou agressivo. Eu tenho a mesma responsabilidade e comprometimento de não fazer cagada com o meu dinheiro e com o dinheiro da Débora, né, de tentar chegar o mais próximo possível da minha meta, né, dentro do prazo estipulado. Então, eu só faço isso com mais ferramentas, né? Então, com conhecimento para administrar isso mesmo. Com conhecimento. Então, talvez eu seja o mesmo conservador, legal, né, de, sei lá, 10 anos atrás, com mais conhecimento. Conservador com conhecimento. Mas é isso, Carol. Obrigado, boa noite, tá? E bom descanso, Imagina, Carol. espero que muita gente aprenda tudo que eu aprendi. Show de bola. Obrigado, Carol. Eu vou parar de gravar agora, Neto. tá? Deixa eu parar de gravar aqui.